bem-vindo a mais um episódio do Trinta e Tantos Cast. Aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente no Instagram e a gente também quer agradecer os patrocinadores, as marcas que estão aqui com a gente, fazendo o nosso programa acontecer. E hoje é um tema bem legal para os trinta e tantos, né, Anísia? Eu acho tão chique, amiga, esse tema. Eu também acho. Eu acho muito chique, assim, porque não é todo mundo que hoje em dia topa, né? Tem um arquiteto no seu apartamento. As pessoas até acham que ter um arquiteto é uma coisa de luxo, né? Então, por isso que a gente fez questão de trazer aqui o Vitor Mapurunga, que é para ele falar com a gente de uma maneira muito mais aberta, de uma maneira mais acessível, como que os trinta e tantos podem se apoiar no arquiteto para fazer acontecer o seu sonho da sua casa. Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite da Anísia, do Anderson, através do Alencar. Como a Anísia disse, sou Vitor Mapurunga, arquiteto da Corus Arquitetos. A gente pode começar falando um pouquinho sobre mim? Claro, a gente quer me saber apresentar, tudo sobre você, entender a sim. persona. Quem que é o Vitor? Fala pra gente. Bom, gente, eu sou formado em arquitetura desde 2017 pela Universidade de Fortaleza, né? Tive a oportunidade de estudar também arquitetura fora do país, estudei na Alemanha. Quando terminei o curso, fiz o mestrado e tive a oportunidade também de cursar o mestrado fora. Cursei um período em Columbia University, em Nova York. E, em paralelo, criei o meu escritório quando eu me formei, né? Primeiro começou com o nome os nossos sobrenomes, Fontinelli Mapurunga, que é o nosso nome empresa. E aí, certo dia, a gente ouvindo uma música, a gente sempre foi muito apegado à música, de tocar violão, de tocar outros instrumentos, e eu prestando atenção na estrutura, que era o chorus, que era o refrão, né? Então, a partir disso, a gente criou a Corus Arquitetos, com a ideia de que é a essência de tudo, que o arquiteto é o maestro e ele guia os outros profissionais envolvidos naquele sonho, naquela obra que é o projeto, e a gente está lidando com sonhos, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso, porque o sonho do brasileiro é o sonho da casa própria, né? Sim. Esse ditado aí já é bem antigo. E para o nosso público, trinta e tantos, é justamente aquela idade que as pessoas já começam a se programar, em média, para adquirir o seu imóvel. E para realizar esse sonho, a gente entra na questão também do sonho e do pesadelo, porque as pessoas normalmente têm algum problema com obra. Então a gente vai ter que entrar nesse assunto polêmico também. Sim, sim. Essa relação dos problemas com obra é algo que a gente já disse para o cliente, né? Infelizmente é normal, imprevistos acontecem. Desde um funcionário adoecer, ou então algum intempério, ou até alguma crise política que pode acontecer, né? Não é algo assim tão grave aqui para a gente, mas é normal esse estresse com obras, né? E aí que entra o arquiteto, né? Muita gente, como vocês falaram aí na introdução, muita gente fala... arquiteto é uma profissão de luxo. Eu não vou pagar para um arquiteto se eu posso chamar o José aqui da esquina, que ele vai fazer aquele imóvel do jeito que eu quero. Então eu vou chamar o Francisco e ele vai fazer para mim aquela reforma, vai derrubar aquela parede, vai aplicar aquele revestimento, né? E aí é o que acontece. Às vezes uma obra, sem um planejamento, a pessoa acaba gastando a mesma coisa se tivesse contratado arquiteto, não vai ter o mesmo resultado ou até pode gastar mais, né? Porque tem perda de material, a obra se prolongou, por isso que a gente diz, né? Inclusive, a gente pega clientes que, por exemplo, a gente faz um projeto, um mega projeto, e o cliente fica relutante para contratar, por exemplo, um projeto estrutural, né? E aí a gente pode ter um belo projeto arquitetônico, mas se não tem uma estrutura para reforçar aquele projeto, se foi feito improvisado, não vai ficar da forma que a gente previu. Então, basicamente é isso. Cada profissional tem suma importância na realização de uma construção. E, assim, acho que muita gente, né, tem esse medo de procurar um arquiteto, né, para uma reforma simples ou até mesmo para um apartamento novo que vai entrar ali, por esse medo do valor, né? Então, como que desmistifica, logicamente que vai ter isso que você falou, né, sobre a questão dos custos, do planejamento, mas assim, como que a gente consegue desmistificar na cabeça dos trinta e tantos essa questão que arquiteto é só para quem tem muito dinheiro, é realmente para uma questão de que não é um luxo, e sim uma questão de praticidade? Eu acho que a gente está meio que fazendo isso agora, isso não deixa de ser uma oportunidade para a gente deixar claro, né?
que arquiteto não é uma profissão de luxo. Arquiteto, na verdade, é uma profissão essencial, né? A gente sempre fala arquiteto, mas a gente esquece às vezes que nós somos arquitetos e urbanistas, né? Então, todo o planejamento urbano da cidade, toda aquela malha viária, tudo isso, ela tem um improviso, né? Então, em cada esfera que a gente trabalha, seja a macro ou a micro, tem que ter um planejamento. E eu acho que o papel que vocês estão fazendo aqui, de trazer um profissional arquiteto, né? Tudo isso ajuda essa galera a ver a importância do arquiteto. Ou então, o plano B é, infelizmente, quando a pessoa vai fazer um projeto, vai reformar sem um arquiteto, vai construir, e no meio da obra se depara com um problema e vê, eu devia ter contratado um arquiteto. Isso é comum, já aconteceu da gente pegar uma obra, por exemplo, posso até dar o exemplo, né? Canto alemão, que é aquele encosto, que é uma cadeira que fica na mesa, né, em L normalmente, que a gente vê muito em restaurante com essa temática mais americanizada, né, estofada. O cliente começou a fazer uma obra e no meio da obra ele simplesmente se aperreou e me ligou, olha, Vitor, eu preciso fazer um projeto aqui, não sei isso. A gente já tinha mandado proposta, já tinha feito tudo, mas ele preferiu não contratar a gente. Eu estou precisando do arquiteto aqui. Quando a gente chegou lá, estava o canto alemão feito, de gesso, e ele já tinha colocado o piso, ele chegou a trocar o piso. Ele cortou todo o piso no perímetro do canto alemão. Aí eu falei, cara, quando tu quiser tirar esse canto alemão, vai ficar o buraco do piso, como é que vai ficar isso? Tá entendendo? São coisas que... E até porque uma obra não é obrigação dele saber isso. Uhum, né? E fica difícil para você remediar, né? Exatamente. Deve ser chamado muito assim, em situações que deu ruim. Que deu ruim, né? E aí, assim, não é obrigação do cliente saber isso. E quando a gente está falando de uma obra, não é só uma coisa que está acontecendo. Tem várias coisas acontecendo em paralelo, né? Tem o pintor, tem o gesseiro, tem o eletricista, tem o pedreiro. Então, o cliente está só saindo dinheiro do bolso dele, e já não sabe mais onde é que parar e vai procurando uma solução e acaba que ele não sabe qual o melhor resultado ele pode chegar daquela forma, entenderam? Mas, assim, o arquiteto, ele gerencia essa equipe. Como é que funciona isso? Depende. Inclusive, quando a gente faz uma contratação, um projeto é feito com a gente oferece o projeto arquitetônico. Ele vai desde aquela ideia da nossa conversa, onde o cliente vai passando para a gente, eu quero uma sala com um aspecto mais clássico, mas eu quero muito iluminada, eu quero colocar aquela minha santa que eu ganhei da minha avó, quero aproveitar aquela cadeira, aquele buffet que é herança, quero trocar o piso, quero mudar só o sol. Ele vai dar para a gente informações que, a partir disso, a gente elabora o programa de necessidades. E a partir disso que a gente começa o nosso trabalho. E aí, vamos supor, ele deu para a gente um apartamento todo que a gente vai trabalhar. Depois que a gente conversou, não só com o cliente, com a família, né? Seja o casal, se tem filhos, a gente conversa com os filhos, conversa com todo mundo. E aí, a partir dessa primeira conversa, a gente faz o estudo de layout, que é onde a gente coloca cada coisa na sua devida medida, no seu devido lugar, analisando circulação, e a gente manda para o cliente. E aí o cliente aprova, tá ok? A gente vai para a segunda etapa, que a gente chama de estudo preliminar, que é aquela parte que encanta todos vocês, quando a gente faz aquelas imagens realistas de como vai ficar, e o cliente se encanta, né? Isso, obviamente, se estiver de acordo, a gente segue, senão a gente faz uma alteração, não tem problema. E aprovando tudo, a gente vai para o projeto executivo. O projeto executivo é aquele manual, são as plantas baixas convencionais com informações técnicas e construtivas que vão para a obra. E a gente oferece nesse nosso serviço o acompanhamento de obra. Ou seja, o que é acompanhamento de obra? A gente vai pontualmente, em cada etapa, ver se o projeto está sendo seguido. A parte de gerenciar a equipe, como você perguntou, já é outro serviço que a gente, de vez em quando, presta. Hoje a gente está evitando porque projetar e administrar a obra é mais complicado, né? A administração de obra, basicamente, o que é? A gente reúne a equipe e a gente fica na obra acompanhando, organizando a equipe. Esse dia é o dia do pedreiro vir, é o dia do gesseiro vir, é o dia de comprar isso aqui, de descarregar esse lixo para contratar fulano. Então, basicamente, isso é outro serviço, né? A gente, no projeto arquitetônico, a gente vai ver a qualidade da obra, mas administrar a obra a gente faz separado quando os projetos são de interiores e são do nosso escritório, né? Mas para um projeto de uma construção, uma casa, por exemplo, aí eu deixo a responsabilidade
devida para o engenheiro, que é a pessoa mais apta para fazer esse serviço. Vitor, durante a pandemia, tivemos no mundo todo o lockdown. E quando as pessoas puderam começar a voltar para suas atividades, saíram pesquisas mostrando que a construção civil aumentou, as reformas aumentaram, o mercado de luxo vendeu mais. A gente que trabalha com odontologia estética também tivemos uma demanda reprimida aí, que as pessoas ficaram dentro de casa se olhando, observando os detalhes de tudo, e fez com que essas pessoas buscassem essas reformas, buscassem novos imóveis. Qual foi o comportamento para a arquitetura depois da pandemia? Interessantíssimo esse teu ponto. A gente pode até puxar outro gancho posteriormente, porque pós-pandemia houve um êxodo rural muito grande aqui na cidade de Fortaleza. O que é que eu quero dizer com isso? Além dos projetos de interiores, que o pessoal resolveu reformar, porque viu, não, eu vou ficar muito tempo aqui, eu preciso reformar um apartamento. Mas também o pessoal se sentiu muito sufocado. E Fortaleza, a gente não tem mais aquele hábito de ter residências horizontais. Tudo aqui é muito verticalizado, o que compacta muito o tamanho dos ambientes. Então, houve um êxodo rural principalmente para o Eusébio. Os grandes condomínios horizontais, condomínios urbanísticos, né, tiveram uma procura muito grande. Em alguns daqueles mais consolidados, que já são mais antigos, o ticket do metro quadrado ali chegou a triplicar. Uhum. E aí a procura foi muito grande também por esses condomínios novos que estão em ascensão, né, para a gente ver muita procura de projeto lá nesses condomínios do Eusébio, porque todo mundo agora quer mais espaço, quer um gramado, quer uma piscina, quer poder sair na rua com segurança, né? E fora isso, não foi só o preço do terreno que aumentou, né? Também aumentaram os materiais. Pós-pandemia, a gente teve até alguns sustos, né? Principalmente por conta de, por exemplo, marcenaria, o MDF, que é o que a gente usa comumente no projeto de interiores. Com toda aquela crise da pandemia, a maioria de lá vem do sul. E para cá o preço subiu absurdamente. A gente chegou até em paralelo nessa época a pegar uma obra aqui em Fortaleza e uma obra em Curitiba. E aí, um projeto, desculpa. E aí, inclusive foi um consultório odontológico. A dentista falou assim pra gente, eu tenho tanto para gastar aqui, né? A gente não trabalha com orçamento, mas quando o cliente dá um valor pra gente, a gente trabalha naquele valor que ele tá passando. E aí a gente fez esses projetos em paralelo, pronto, eu acho que isso aqui está alinhado. E quando ela mandou para a gente o valor da marcenaria lá no sul, eu fiquei abismado, porque era muito mais barato. Então dava até para a gente ter subido um pouquinho o ticket dela. Mas interessante essa diferença, né? Tudo por conta de frete, talvez de impostos, ICMS e por aí vai. Mas a gente também sofreu um aumento muito grande nos materiais de construção civil. Sim. Qual a diferença que você vê entre a arquitetura de alto padrão para uma arquitetura de luxo? Bom, quando a gente fala de arquitetura de alto padrão, eu até cheguei, no começo da minha carreira, eu não sabia que fazia arquitetura de alto padrão, porque eu achava que a arquitetura de padrão... Explica para quem está assistindo a gente, o que é uma arquitetura de alto padrão? Uma arquitetura de alto padrão, ela envolve vários fatores, né? Inclusive, eu sou professor de alto padrão numa pós-graduação em Brasília. O alto padrão, ele envolve desde o tamanho, desde a localização, ele envolve a quantidade de cômodos, né? A gente tem uma legislação, inclusive uma NBR, que fala sobre o que é arquitetura de médio, alto e baixo padrão. Só que é uma NBR que está muito desatualizada, que ela é de 2005. Né? Envolve os materiais, envolve o conforto, envolve iluminação, todos os revestimentos que você utilizou naquela obra. Né? E aí, o que é arquitetura de luxo, como eu prefiro segmentar? O cliente, por exemplo, desses condomínios urbanísticos, ele quer conforto, ele quer segurança para a família, ele quer uma localização boa, né? Então, tudo isso já é alto padrão. E o que é que se diferencia do luxo? Ele usar coisas que ele já não, teoricamente, precisa daquilo para ter aquele conforto, para ter aquela qualidade, que a gente fala de obras de arte assinadas, a gente fala de esculturas, de sofás e cadeiras assinados, que a gente consegue, com um valor, um ticket mais reduzido, a gente consegue oferecer aquela mesma qualidade, aquele mesmo conforto, mas não leva o nome. Né? Então, existe esse segmento da arquitetura de luxo e o segmento da arquitetura de alto padrão.
Me diz uma coisa, obra de arte é para todo mundo? Olha, a gente consegue, né, sim, comprar artes de artistas locais, colocar nos nossos projetos, né? Mas também a gente tem clientes, a gente já chegou a encontrar com clientes que tinham quadros do Burle Marx, extremamente antigos, né, que ele guardava até hoje, cliente colecionador de quadros. A gente tem e essa parte do colecionismo é algo assim realmente que mexe com a cabeça de todos nós, né? Cada um tem as suas, eu tenho as minhas, por exemplo, eu já fui colecionador de bonecos, né, de action figures, até eu me casar, que eu não pude mais comprar brincadeiras, mas quando a pessoa gosta daquilo, ela vai ter aquilo, né? E a gente não pode determinar um valor por aquilo. Então é aí que está o luxo. A pessoa quer um quadro específico, assinado, pintado por aquela pessoa, ela vai pagar o que ela puder, né? Obviamente, e ela vai ter. Se está caro, se está barato, isso aí é relativo. O que vale é realmente o apreço que a pessoa tem por aquela arte. É engraçado você estar falando, tem um amigo que ele postou essa semana no Instagram dele, que ele falou assim, gente, eu trabalhei muito para comprar esse sofá para minha casa. Porque ele disse que era uma memória afetiva para ele, que ele queria ter na casa dele. E eu até comentei assim, amigo, quando você estiver nesse sofá, você viva nele micromomentos de conexão com você, né? Que você tá ali naquele momento apreciando sua casa, olhando e vendo quanto você batalhou para estar com aquele objeto que você tanto queria, e aí começar a planejar novos sonhos, né? Sim. Então, eu acho que também a arquitetura, ela consegue propiciar ali para aquele local, que sua casa é um lugar sagrado, é o lugar que você mais fica, para ter sua identidade, né, sua autenticidade ali, mas que também fique de uma maneira bacana, para você receber seus amigos, para você se sentir bem. Então, eu acho que a junção de muitas coisas ali, né, da sua biografia, da sua história, do que você já alcançou e dos seus próximos sonhos, né? Então, trabalhar com arquitetura, eu não sou, né, arquiteta, mas deve ser muito gostoso, porque é a realização de sonhos, né? Todo mundo sonha em ter sua casa. Todo mundo, assim, não sei se todo mundo, né? Mas muita gente sonha em ter sua casa própria, ter o seu local ali íntimo e para refazer sua família, né? Criar seus filhos. Então, realmente é um lugar muito sagrado, né? Sim, com certeza. Eu acho até legal você mencionar isso, né? Porque quando assim, eu acho que cada profissão tem, com certeza tem a sua importância, não existiria, né? O médico tem aquela gratificação de quando ele salva uma vida, o advogado de quando ele resolve a situação na justiça de uma pessoa, e o dentista também, quando tira um andor, quando faz um procedimento estético, né? Isso são alegrias para a gente. A arquitetura ainda tem essa delicadeza, porque não está envolvendo saúde, não está envolvendo sonho, né? E um sonho que é oneroso. É um sonho que realmente envolve dinheiro envolvido. Então, você percebe isso às vezes do cliente, né? O cliente, a gente tem tanto tipo de cliente, aquele que está ansioso, que conversa sobre aquilo, mas também aquele que está mais, deixa mais lá de fora. Tem aquele casal, a maioria dos nossos clientes são casais. Tem aquele que a mulher é mais envolvida, o marido é mais quieto, né? E isso é muito interessante. A gente tá sempre lidando com sonhos. Então, quando a gente consegue, e para a gente também, criar aquilo da nossa cabeça, e quando a gente vê pronto, gente, é uma sensação assim que eu acho que é uma coisa que nunca a gente cansa de ver, sabe? Você desenhar aquilo, você projetar, tá? É até algo a gente puxa essa conversa sobre o desenhar um pouquinho mais à frente. E sobre isso, eu tenho até um exemplo, que é um projeto que eu até me emocionei. Quando eu fiz, eu inclusive eu devia ter feito um storytelling maior sobre esse projeto. Foi uma família que contratou a gente, né, um apartamento aqui na Aldeota, que esse apartamento ele era dos pais da esposa, né? E eu acho que nós já éramos bem o terceiro, quarto arquiteto que eles procuravam. E quando a gente chegou para ver o apartamento, tinha uma cristaleira, tinha um buffet que era herança de família deles, né? E aí ele olhou assim para mim e para minha esposa, que é minha sócia, né? Falou assim, isso aqui a gente vai se livrar, né? Aí, depois dele ter falado que era herança, eu falei, se livrar?
Como assim você vai se livrar disso? Isso aqui não é herança da tua família? Vamos usar isso aqui no projeto, né? Aí quando eu falei, tipo assim, a gente falou na inocência, mas eu acho que talvez tenha sido isso o gatilho que fez eles decidirem ficar com a gente. Provavelmente deve ter tido outros profissionais que não. A gente vai botar tudo novo aqui, vai tirar o granito. Tinha também um lambri de madeira lindo na varanda, que ele já estava achando que ia tirar também para forrar de gesso. Não, de jeito nenhum que a gente vai tirar uma madeira dessa, que está intacta para fazer um forro de gesso, né? E aí você via nos olhos do cliente como ele estava alegre da gente manter aquelas memórias afetivas a origem, né? de família, né? E assim, era uma obra que realmente a gente fez um projeto que a gente fez com muito carinho, né? A gente lembra que ele falou que o pai dele estava sozinho, o pai dela estava sozinho, o apartamento era muito grande, né? Ele tinha cuidado da mãe dela até o falecimento. E a gente via essas marcas do cuidado pela própria casa. A gente via até as marcas da cadeira de roda nas portas, né? Quando passava para ir para o banheiro. Então, assim, a gente fez com muito carinho esse projeto. E os clientes ficaram muito, muito felizes mesmo. Muito bonito. E me diz uma coisa, hoje o Instagram, a rede social, é um meio de publicidade muito grande para diversas áreas e eu acredito que para a arquitetura também. Então, por exemplo, eu amo arquitetura. Eu vejo, assim, passo horas vendo sofá, design, enfim. E eu observo que, dependendo do arquiteto, ele segue uma linha de cores, né, padrões. E como é isso? Por exemplo, se um arquiteto ele for muito fechado em relação a isso, como é que fica lidando com a expectativa do cliente? Ou o cliente ele já tem que saber, não, a linha desse arquiteto é assim, eu acho que não combina comigo, eu não vou procurar. Porque você tem a sua linha que você gosta, e aí tem que ter aquela linha tênue entre a minha maneira de trabalhar com aquele desejo do cliente, isso, né? Isso é um excelente questionamento de vocês. Isso tudo depende muito do posicionamento do profissional no mercado, né? Por exemplo, a gente ainda não chegou, meu escritório não chegou num patamar da gente ser aquela referência de ter uma identidade que o cliente quer aquela identidade. A gente tem arquitetos no mercado, a gente tem designers no mercado, que a pessoa quando vai procurar aquele profissional, ela não está querendo fazer uma sala. Ela está querendo uma sala pintada, assinada, projetada por ele. Então, assim, a identidade do profissional tem o seu valor. Mas isso quer dizer que, por exemplo, a gente não tem nossa identidade? Não, a gente tem nossa identidade, tem elementos que a gente repete, leituras de projeto que a gente sempre coloca nos projetos, mas cada um adaptado para o cliente, né? Então, a gente sempre coloca um pouquinho do nosso tempero com a panela que o cliente nos passa, né? Mas isso é bem interessante, esse ponto. E outra coisa, eu tenho observado que cada vez mais um comportamento de construção de São Paulo está chegando aqui em Fortaleza, né? Que são os estúdios de 30, às vezes até menos metros quadrados. O que você acha? É desafiador fazer um projeto para um local tão pequeno? Um projeto de interiores, que você diz? Isso. Seria Porque às vezes você tem um lugar ali de 30, 40 metros e que você tem que otimizar aquilo ali, né? Para não ficar uma coisa tão pequena. É bastante desafiador, né? Tanto que a gente, como arquitetos, a gente tem uma bagagem da nossa vida, né? Então, eu até sofri um pouquinho no começo quando eu me formei, porque eu cresci num quarto, tá? Sem contar banheiro, closet e varanda. Num quarto de 23 metros quadrados. Então, qualquer coisa menor que isso era um pouco estranho para mim. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou botar uma cama num quarto de isso logo quando eu comecei a projetar? Num quarto de 7 metros quadrados. Quando eu vi que essa minha realidade não era a realidade da maioria, né? Mas sim, quando você tem um ambiente menor, é muito mais desafiador. Isso chega até um ponto interessante que vale mencionar, que às vezes, principalmente o cliente de Instagram, que procura a gente, né? O cliente já chega perguntando, ei, quanto é que você cobra pelo metro quadrado? E assim, não existe essa acredito que hoje quase nenhum profissional deve fazer isso no ramo de projeto de arquitetura, cobrar pelo metro quadrado, porque isso não tem sentido. Se eu digo para você que o meu metro quadrado, por exemplo, eu cobro R$200 o metro quadrado, e aí eu vou fazer um lavabo de 2 metros quadrados. Isso quer dizer que todo o meu projeto vai ser R$400.
E um lavabo é complexo. A gente quer deixar um lavabo bonito, chique, a gente trabalha vários aspectos do lavabo, né? Mas aí chega outro cliente no mesmo dia, quanto é o seu metro quadrado? R$200. Eu quero fazer um galpão de 10 mil metros quadrados. Aí eu vou cobrar 200 mil num projeto de um galpão que não é que ele seja... Ele exige menos criatividade do que, às vezes, até um projeto de um lavabo. Às vezes. Então é isso que eu quero dizer. Arquiteto não, que cobra por metro quadrado está errado, né? Então a gente cobra pela complexidade. E, obviamente, a parte da precificação é algo que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai escalonando o nosso escritório. Que a gente vai vendo, isso aqui deu lucro, isso aqui deu prejuízo para a gente, né? Então é algo que você vai adquirindo a maturidade ao longo do tempo. Sim. Tu acha que um casal, um recém-casado, dá para ter uma obra de arte assim em casa, para diferenciar na casa? Dá, com certeza. Com pouco dinheiro? Com toda certeza, mas tudo depende de quanto eles estão dispostos a... Vamos supor, eles têm R$10 mil, vamos supor, e aí querem reformar toda uma sala, comprar um sofá, comprar cadeira, comprar TV, comprar tudo isso, aí aperta. Mas sim, a gente tem obras de arte que são realmente mais que são acessíveis, né, para qualquer tipo de cliente. Mas tudo depende de quanto ele está disposto e onde ele vai destinar cada coisa, né? A gente sabe que aquela obra de arte, você tem a paixão, mas a gente tem outro escopo aí também, que é deixar aquela casa pronta para eles, né? Ajeitar uma cozinha. Um casal novo desse, quando se muda, provavelmente ganha um monte daquelas louças de festa que só vai usar uma vez a cada 2, ganhou da avó, ganhou da mãe, aqueles cristais, aí você vai botar lá naquele móvel aéreo mais alto da cozinha, que você só acessa com a escada, que você vai usar uma vez por ano e olhe lá. Mas assim, se tivesse um item que você falasse, invista nisso aqui que sua casa vai ficar diferente, o que você falaria? Um sofá, um quadro, uma TV gigante? O que você acha de uma dica com um casal com pouco de dinheiro, mas para diferenciar a sua casa? Boa pergunta. Olha, eu diria... Isso é muito relativo, né? Como eu te disse. Porque assim, a gente tem que entender um pouquinho sobre esse casal. Mas se eu me colocar como eu, Vitor, estou reformando minha casa, eu quero colocar um item desse. Eu colocaria, sem dúvidas, uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues, né? Mas isso sou eu, sim, na minha realidade, né? Mas tem aquele cliente que prefere receber muita gente, que gosta de fazer churrasco, então compra essa bancada, bota essa bancada, essa churrasqueira top de linha. Perfil, né? Tem aquele cliente cinéfilo que gosta de uma TV, audiófilo, que gosta de ter um sistema de som extremamente potente, né? Aquele que gosta de automação, sim, que quer deixar a casa toda programada. Vai muito do perfil, né? Vai muito do perfil. Eu hoje, para mim, se eu fosse o meu cliente, eu com certeza teria uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Você queria o que na tua casa? Acredito que eu não. Eu acho que eu iria também por um móvel assinado. Eu acho lindo os móveis do Oscar Niemeyer. Eu acho uma linha muito bonita. Gente, é muito pessoal, né? Eu acho que... Sabe o que me veio na cabeça? Olha que loucura. Um ar-condicionado. Gente, eu morro de calor. Não adianta você ficar ali numa reunião com amigos morrendo de calor. O ar-condicionado é uma coisa boa. E um sofá, assim, bem confortável, pra, tipo, deitar. Assim, o mundo parar e você ficar lá deitado. Um sofá pra você confortável, ver, a minha realidade... Eu só não faço isso porque minha mulher não deixa. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ficar no quarto. Uhum. Então... E todo o meu som, eu gosto de som, gosto de TV também, mas tudo que é bom tá na sala. E eu mal uso a sala porque eu gosto de ficar no quarto. Uhum. Tá entendendo como é essa lógica? Mas tem aquele cliente que gosta de ficar horas no quarto e a gente tem que investir naquele quarto. Vai depender muito. Né? É engraçado. Você já tem filho? Não, tenho um gato. 3. Eu ficava muito no quarto, mas depois que eu tive filho, a gente fica muito na sala. Sim. Muito, porque as crianças brincam, então acaba que fica muito direcionado, né? É o momento de dar atenção. Mas antes, quando eu não tinha filho, eu ficava muito no quarto também. Hoje em dia, a gente fica muito na sala. Que hoje eu fico pouco no meu quarto. E me diz uma coisa. Me diz 5 referências de arquitetos para você, ou design, enfim, e o porquê. Se você puder exemplificar. Vamos, eu vou começar do macro e a gente encolhe pro micro, né?
Bom, referências mundiais que eu tenho, eu acho que o Bjarke Ingels é um arquiteto relativamente jovem, talvez seja uns 15 anos mais velho que eu, né? Está na Forbes e inclusive tem um documentário sobre ele naquela série da Netflix que é sobre arte e design, legal. né? Um episódio exclusivo sobre ele. Porque é muito legal, enquanto ele é criticado por alguns, que ele faz a arquitetura parecer um negócio, como é que se diz, uma brincadeira, eu já fico extremamente encantado com as formas complexas que parecem simples, parece que ele está brincando de Lego, né? Inclusive eu lembro, na época do meu TCC, eu fui tentar me inspirar nele, fazer uma forma mais complexa, e eu me perdi no meio daquele caminho. Então eu acho os projetos do escritório dele, que é a Bjarke Ingels Group, muito interessantes. Gosto da suavidade do Norman Foster, né? Por exemplo, a gente tem o Apple Park na Califórnia, que é uma forma extremamente simplória, mas que ela, ao mesmo tempo é imponente. Tem aquela loja da Apple em Chicago, que acompanha todo o percurso do Rio. Tem o Ritz Tower em Nova York. São projetos assim interessantíssimos, né? Aqui de referências nacionais, sem dúvidas, o João Filgueiras, né? Que inclusive ele fez o Sara Kubitschek, que é o hospital, pelas soluções bioclimáticas que ele traz. Um hospital, você ter trecho do hospital que não é climatizado, que é ventilado, que é extremamente confortável, né? Niemeyer a gente não pode deixar de falar Com também, certeza. né? E tá faltando um? Falta mais um. Falta mais um. Eu vou trazer um local daqui que eu acho muito interessante os projetos dele pela longevidade aqui, que seria o Nasceissa, né? Tive a oportunidade de... Vou também fazer a menção ao Luiz Deusdará. O Nasceissa, eu tive a oportunidade de estagiar lá e assim, a história deles aqui na cidade é muito, muito impressionante, né? Eles são responsáveis por praticamente, vamos dizer, 80% da verticalização aqui dessa cidade, que começou aqui na Aldeota, né? Na época da faculdade, quando eu estagiava lá, eu fiz um trabalho sobre a arquitetura do Ceará e eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Falou do Center 1, da inauguração do Center 1, que botaram um elefante dentro, né? Então eu acho que eles são muito responsáveis pelo desenvolvimento vertical aqui da cidade de Fortaleza. Inclusive o Luiz Deusdará colocou no Instagram dele há algum tempo um projeto que eu achei fantástico, assim, a nível Dubai, na orla aqui da Beira-Mar, no fim da orla, eu falei assim, tomara que esse projeto vingue. Aquele projeto dele é fantástico. Acho que vai fazer um ano agora, eu tive com ele no escritório dele. Ele mostrou esse projeto ali perto do iate, né? Exatamente. Do Yacht Club. Ali é um negócio fantástico, hotelaria, residencial, né? Ele prometeu até uma sala IMAX ali de cinema. Então, achei muito fantástico aquele projeto dele. É lindo, encanta os olhos aquele projeto. Você defende que os arquitetos busquem mais referências aqui do Brasil e até mesmo aqui do Estado, porque eu acho que acaba que a gente supervaloriza muito, né, o que é de fora, né, de outros países e tal. Você encara como até uma crítica aos outros arquitetos o fato de talvez não se influenciar tanto pelo que a gente tem aqui, local? Olha, Nise, eu não vou te dar uma resposta exata sobre isso, mas o que é que eu posso dizer? O que é que eu vejo aqui inclusive que é do escritório, é do nosso escritório, é do pessoal que trabalha aqui, eu vejo muita brasilidade nos projetos de interiores. A gente tem projetos extremamente confortáveis, a gente tem elementos brasileiros, né, cores, tem arte, tem poesia, tem gingado. Às vezes só aquele quadro traz aquele gingado, aquela poesia pro ambiente, né? Falando um pouquinho já da arquitetura vertical que a gente vê, a gente já sai um pouquinho dessa brasilidade. E eu vejo que a gente vai mais para... Hoje, o contexto contemporâneo que a gente tem feito, a gente tem dubalizado muito a orla de Fortaleza, mas isso não é uma tendência daqui. Não é que não seja bonito, né? Mas é que você não tem como não olhar para aquilo e não ver como projetos são projetos magníficos e projetos complexos, tá? Mas eu acho que falta aquela brasilidade, né,
nesse projeto. Você vê claramente inspirações na Zara, foram muito parecidos com os projetos de Dubai, por exemplo, né? São projetos lindíssimos, são projetos complexos, mas eu acho que falta um pouquinho dessa personalidade, mas não deixa também de ser um movimento de modernização da cidade. Em relação ao urbanismo, né? Se é que a gente pode falar um pouquinho, eu já vejo que a gente precisa de beber de outras fontes, né? No urbanismo, a gente tem uma urbanização tardia, principalmente de Fortaleza. Então, o que quer dizer? A gente teve o urbanismo moderno, que foi inspirado pelo Le Corbusier, né? Que é uma inspiração americana. Basicamente, a nossa cidade é projetada para automóvel. E isso é caótico, não deixa de ser caótico, né? E a cidade rica não é aquela que o pobre tem carro, é aquela que o rico anda de transporte público, né? Então, quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para Nova York, quando a gente vai para Chicago, a gente não precisa de carro. A gente usa o transporte público para tudo e o transporte público é maravilhoso, né? Então, eu acho que nesse aspecto, quando a gente fala de urbanismo, a gente tem que beber um pouquinho mais dessa fonte do exterior, né? Apesar de que não é só beber da fonte, a gente lida com várias nuances, desde pessoas, políticas, gestão, né? Tudo isso envolve esse processo urbanístico. Sim. A gente pode entrar num assunto polêmico agora? Vixe, vamos lá. Quero uma treta. Devemos? Vai, vamos tretas. Me diz uma coisa, existe uma rixa entre arquitetos e design de interiores. Explica qual é a diferença e o porquê que essa rixa existe. Bom, basicamente, ao meu ver, legalmente falando, o arquiteto ele tem mais competências do que o designer de interiores. Ele pode assinar projetos que não são de interiores, obviamente, né? Projetos de casas, projetos de prédios, pode fazer praças no urbanismo, pode fazer um leque maior de possibilidades que o design de interiores não pode, né? Isso desmerece o design de interiores? Não, de forma alguma. A gente tem designers de interiores que têm trabalhos fantásticos, aqui mesmo que não são arquitetos e que têm trabalhos fantásticos, superiores até ao meu gosto, claro que é relativo, mas há muitos arquitetos daqui, né? Inclusive, eu até tenho eu não vou falar nomes, mas tem um caso aqui no interior do Ceará, de onde são os Mapurungas, de um profissional que não é arquiteto, não cursou arquitetura, não cursou design de interiores, que ele faz casas, né? E não só na Serra, faz casas por vários cantos, e as casas dele são lindíssimas, lindíssimas, fantásticas. Assim, é algo que eu vejo que só ele faz. Eu não conseguiria reproduzir, não é do meu portfólio reproduzir isso que ele faz, né? E o que ele faz é fantástico. Tanto que ele foi nomeado, teve uma menção honrosa, ele é arquiteto nomeado pelo CAL, sem ter cursado arquitetura. Por conta de tudo isso que ele produziu, né? Então, assim, é muito relativo, gente. Tem o dom, tem a técnica, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. O Vitor, tu já pegou, assim, um cliente que te pediu um projeto que tu não gostou, que tu viu que a pessoa era brega, que tinha um estilo assim, caraca, isso aqui vai dar ruim. Gostava assim de umas coisas muito coloridas. Tu já pegou assim um cliente que tu achou que ia ficar muito ruim, e aí como que tu fez para convencer aquela pessoa para ir no teu estilo? Deixa eu tentar. Na verdade, a gente pega clientes teimosos, né? Assim, um cliente muito, muito extravagante, não. Mas ele gostava de umas coisinhas um pouquinho, vamos dizer, mais bregas. Não, vamos tirar isso aqui. Aí o que é que a gente faz, né? A gente faz o projeto, deixa mais clean. Sempre o que a gente busca, a gente faz projetos cleans. Onde é que a gente usa? Nos adornos, naquele sofá, naquela cadeira. A gente traz um pouquinho mais de cor naquele quadro, né? A gente gosta de pensar dessa forma porque são coisas que não ficam cansativas a longo prazo. E se cansar, ele só troca aquele quadro, ele só troca muda o estofado daquele sofá. Então tem um serviço também que está incluso, que é a finalização. Depois que a obra está terminada, a gente tem parceiros, né, lojas parceiras, que a gente vai na loja, faz uma seleção e a loja vai para a casa do cliente e monta o apartamento para o cliente, com os adornos,
com tapetes, mesas laterais, vários elementos. E o que o cliente gostar, o cliente fica. Então, às vezes, o cliente não consegue visualizar aquilo que a gente está vendo. Quando a gente faz essa parceria com a loja, ele vê, eu estou dentro da minha casa, isso aqui não é uma imagem 3D, isso aqui é o meu tapete, ela passa a mão naquele tapete, a gente tem uma estratégia de convencimento maior. Sim. Que o cliente consegue visualizar. E tudo é uma questão de investimento, né? Desde o imóvel ao projeto, ao que você coloca ali dentro do seu apartamento. Eu acredito, talvez, que tem alguma coisa que possa... E as pessoas, por ser um investimento alto, né, muitas vezes, querem uma longevidade daquela estética que foi trabalhada ali. O que você acha que não pode ter para que tenha longevidade num projeto seu? O que não pode ter para que tenha longevidade. Exatamente. Tipo assim, o cliente quer uma sala com a parede laranja, porque está na moda a parede laranja. Mas talvez no ano que vem não esteja. Usava muito papel parede, hoje em dia a gente vê menos, papel parede, né? tapete felpudo. Exato. Gente, papel parede é algo que eu evito ao extremo nos meus projetos. Porque é algo caro, não é barato, né? E o papel parede tem uma validade muito curta, gente. O papel parede tem uma validade de 5 anos. Mas você fala de durabilidade, de modismo? Eu falo de alguns elementos que não são duráveis, né? Por exemplo, algumas coisas que a gente evita fazer ao máximo. Colocar ar-condicionado em parede que tem um painel de madeira. Por quê? Porque uma hora esse ar-condicionado vai dar problema, vai entupir o dreno, vai molhar o painel e vai ter que tirar todo Isso já é uma visão com uma pessoa leiga talvez não tenha, né? Então tá aí a importância do arquiteto. Não é toda, a gente evita ao máximo colocar, porque são problemas que podem vir a acontecer. E a pessoa às vezes ter que trocar todo um painel de uma parede é um investimento oneroso para ele, né? Isso aí, porque eu já acendeu o alerta na minha clínica. Meu filho. Então, assim, às vezes é a única solução possível para deixar harmônico e tudo, mas é algo que a gente sempre tenta evitar, né? Outras coisas também são os modismos. Gente, eu não esqueço, logo que eu me formei, tava naquele boom de barbearia. A gente teve uma explosão acho que foi de barbearia, hamburgueria e açaí. Foi tudo em paralelo, né? Açaí, quando vocês pensam no açaí, o que é que vocês imaginam? Cores. Sim. Verde e roxo. Né? Tudo é a mesma leitura. Aí quando vocês pensam em barbearia... Azul, vermelho. Assim. O barber chapou. Mas o tijolinho, como se fosse metrô, sim. concreto, sim. Né? Sinuca, couro. Sim. Né? E salão de beleza também teve aquelas reformas. Salão de beleza era uma tendência jardim vertical e pintura de concreto. Então ficou algo muito repetitivo. Hoje é algo que até o concreto não, porque ele é um coringa. Mas, por exemplo, eu evito ao máximo, até quando o cliente pede, eu evito. Não vamos fazer jardim vertical, porque é algo que, para mim, na minha visão, já ficou... Não é ultrapassado, mas cansado. Eu acho que foi tão batido que não dá... Que assim, eu não me sinto à vontade de colocar pro cliente, né? Mas sim, as tendências saturam o mercado, são cansativas. Quer dizer que a gente não está antenado nas tendências? Não, a gente tem que estar, né? Porque sempre está vindo um material melhor, né? Até uns 10 anos atrás ninguém falava de piso vinílico. Hoje o piso vinílico é uma solução que eu acho que quase todo mundo já conhece, que economiza muito o fato de você ter que arrancar um piso, fazer um piso novo, né? Então a gente está sempre acompanhando as tendências do mercado, mas a gente evita algumas coisas que a gente enxerga como se, isso aqui é temporário, vamos passar isso aqui, entendeu? Ou então se a gente for colocar algo que seja possível facilmente dele ajeitar no futuro, se ele cansar, tá entendendo? Vitor, tu está falando aqui, eu me lembrei de umas pessoas da minha família. Gente, tem muita gente que é acumuladora, que adora juntar treco. Eu quero que tu dê uma dica para essas pessoas terem uma casa assim mais clean, com menos treco. O que uma pessoa dessa tem que fazer? Olha, essa pergunta aí, a melhor pessoa para responder é a minha esposa, porque eu sou muito acumulador também. Tu é acumulador, ixi, sou bastante. Mas aí é você ter um espaço, né, onde você possa guardar os seus bregueços, né? Hoje eu moro em apartamento, né? E assim, gente, se vocês fossem olhar
Eu nunca me desfiz da minha coleção de boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Hoje alguns deles valem uma fortuna. A gente tá precisando de coisa pra colocar aqui nessa mesa. A gente quer Olha aí. colocar coisa dos 30 e tantos, sabe? Então, assim, se tu quiser ceder pra gente por um período, a gente coloca aqui bonitinho, a gente pode entendeu? conversar. Mas aí, gente, o que tem de boneco, assim, ocupa um espaço muito, muito grande. Eu nem pude levar pro meu apartamento, porque, como eu disse, eu saí de uma casa grande e fui pro apartamento menor. Então, eu deixei isso na outra casa e eu levei realmente só o que é essencial. Mas é você conversar pro arquiteto o seguinte: olha, eu tenho uma coleção disso aqui, eu tenho uma coleção de otimizar, Funko, né, eu tenho uma coleção espaço. de carrinho. Eu quero expor alguns, mas eu não tenho como expor todos. E outra coisa, eu sou colecionador, eu guardo a caixa. Eu quero expor boneco, mas eu guardo a caixa. Então, eu preciso de um espaço para guardar mas nem desfaz, essas assim, a caixas. caixa, ela tem que estar montada. Não, tem uns que tem gente que nem abre, que deixa o boneco lá na caixa, tem uns que desmontam, mas guarda a caixa, guarda o adesivozinho da caixa, o durex da caixa. É um negócio assim muito... É por isso que eu digo para vocês, o colecionismo ele vai de todas as esferas, até uma obra de arte, Sim. né? Então, se o cliente tem essa demanda, ele tem que conversar com o arquiteto. Eu preciso de espaço para guardar essas coisas, sem algo ser algo que fique muito volumoso, algo que concorde com o ambiente, que tenha uma concordância, né? Eu acho que isso é uma palavra que é muito importante para todo projeto, é concordar. Você, por exemplo, você não precisa ter uma parede azul, essa parede tem um revestimento, essa parede é branca, essa parede não sei o quê. Não, você tem que ter um ambiente, você não projeta uma parede, você projeta um espaço. Então, tudo tem que estar concordando, casado. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma questão pessoal, porque eu gosto muito de terapia holística, Feng Shui, numerologia, astrologia, e eu tenho visto um movimento grande do Feng Shui entrando na questão da arquitetura. As pessoas que trabalham com Feng Shui falam assim, ó, o ideal é que você no seu quarto, a sua cama, não fique com o pé voltado para a porta. Não é interessante que tenha um espelho virado para você na sua cama. Enfim, tem essas coisas. Mas eu vejo também que tem muitas plantas, assim, apartamentos que a gente já vê que são mais padronizados, que não tem como você fazer esse movimento. O que você acha disso? Se pode realmente... não é uma questão se você acredita ou não, mas depende de como for a questão. Se um cliente chega para você, do jeito que está a situação atual de receber as plantas assim das construtoras, é possível fazer alguma modificação ou não? Na verdade, vamos lá, tentar responder primeiro, o Feng Shui eu não conheço muito, né? Mas a arquitetura tem papéis essenciais, desde de um relaxamento até, por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista. A arquitetura tem um papel fundamental, né? Para ajudar no tratamento, para ajudar na qualidade de vida dessas pessoas. Em relação às plantas, sim, né? Alguns, eu não vou dizer para todos, né? Porque a gente tem apartamentos muito pequenos que praticamente você não tem o que fazer. Mas alguns apartamentos maiores, vamos dizer 70 metros quadrados, 60, que são um pouquinho maiores, eles, por exemplo, tem alguns divisórios que não são nem de alvenaria, né? São de drywall, são de gesso, que dá a possibilidade do cliente personalizar. Eu não quero aquele quarto, eu não tenho um segundo filho, eu quero fazer um closet maior para mim. Aí a gente faz essa personalização, né? O cliente que quer integrar a sala com a varanda, né? Aí tira aquela janela, aquela porta que divide a sala e varanda, coloca uma cortina de vidro, faz todo esse tratamento, né? Mas a gente também tem uns paradigmas que a gente evita ao máximo, né? Um deles, por exemplo, é encostar a cama, a lateral da cama na parede. Isso é algo que a gente fica louco quando acontece. Porque às vezes não tem para onde correr, né? Uhum. Principalmente, o nosso maior problema com cama encostada em parede é quando é quarto de duas crianças. Que a família não quer o beliche, que também não é a melhor das soluções, né? O beliche. Mas aí o quarto é pequeno demais. O quarto tem 8 metros quadrados. Você vai colocar duas camas. Você tem que colocar uma mesinha para elas poderem estudar, fazer as atividades. Tem que ter um espacinho para o brinquedo delas. Então, isso é algo que sempre que acontece com a gente fica frustrado. A gente não suporta a ideia de encostar a lateral da cama na parede. Amigo, a gente está chegando ao fim, né, do nosso episódio de hoje. E eu queria fazer um bate-bola com você.
Ele vai ser um pouquinho diferente. E eu queria saber sobre... Primeira pergunta. Sobre o que você traz do passado da arquitetura? Do passado... Bom, eu acho que os elementos naturais, né? Eu acho que, por exemplo, a gente usa muito elemento brutalista nos nossos projetos, né? São elementos da arquitetura moderna. Eu gosto de usar muito também, não vou dizer que é do passado, mas eu acho que é o que perdura, que é o tropicalismo, quando a gente trabalha com paisagismo, né? E de vez em quando a gente pega algum projeto mais temático, aí a gente, que não seriam residenciais, a gente usa elementos da própria história, né? Eu também acabei sendo, na época, professor de História da Arquitetura, mas, como eu te falei no começo da reunião, eu sou sempre no 220, para dar aula de História, eu falo muito rápido toda a história e depois fica 50 minutos para não falar nada. Mas, basicamente, é isso. Por exemplo, eu gosto muito do design da década de 60 também, né? Sérgio Rodrigues, né? Tem uma poltrona Diz, como eu te falei, ainda estou sonhando com a poltrona mole, é a próxima que vai vir, mas basicamente é isso. E o presente da arquitetura? Presente da arquitetura. Com certeza, aí eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia, é o BIM, né? BIM é a tecnologia que a gente, é uma metodologia que a gente trabalha no escritório, que hoje já foi, em 2021, se eu não me engano, foi lei que qualquer projeto público deve ser planejado, projetado e executado usando essa metodologia, né? Que é algo que traz mais segurança, traz mais confiabilidade para a gente que está fazendo, traz uma economia para o cliente, traz economia para a gente. Então, falando um pouquinho de presente, eu acho que eu não vou falar nem só da arquitetura, mas da construção, todo mundo usando essa metodologia. E o futuro? O futuro, vamos lá. Porque hoje em dia, né, que nem você falou, a tecnologia não é mais nem o futuro, é o presente. Eu vou falar em um futuro próximo que eu acho que a gente vai ter talvez um novo serviço da arquitetura, né? Que seria o arquiteto da realidade aumentada. Uhum. Falando um pouquinho sobre... A gente está chegando na época dos vestíveis, né? Óculos, os smartwatches que a gente usa. Então eu acho que a gente vai... Futuramente, você vai entrar no restaurante, você com seu óculos, com sua lente, você vai ver o cardápio todo digital, você vai pedir tudo fazendo gesto, tudo no óculos, você vai ver vamos supor, você vai ver um dragão passando na parede, como se fosse uma decoração do restaurante, você vai ver coisas que você não vai ver, não veria no mundo real. Então, acho que isso é um futuro muito próximo também da arquitetura, acredito que seja algo que está muito próximo, é a arquitetura de realidade aumentada. E para finalizar, eu queria que você desse 2 recados. Um para os 30 e tantos, né, que estão aí querendo batalhar pelo seu sonho, que vão construir os seus imóveis. E qual conselho você daria para que eles buscassem realizar esse sonho da melhor maneira possível? Bom, gente, planejamento inicialmente é tudo, né? Falando hoje, a gente está em 2024, né? A gente está no momento que está ficando bom para você fazer um financiamento, né? Se você não tem aquele capital à vista, a gente está no momento bom por conta da queda dos juros. Se organizem, né? Se alinhem e, principalmente, contratem o profissional certo, né? Para o projeto, o arquiteto, para a execução, o engenheiro, que tudo vai dar certo para vocês. Perfeito. E o outro, que mensagem você deixa para uma pessoa que está querendo iniciar na arquitetura? Vamos lá, pessoa que vai iniciar, eu imagino que seja a pessoa que está pensando em cursar a faculdade Exato. de arquitetura, né? Eu acho que é uma profissão muito bonita, né? Cheio de desafios, não é fácil, né? Quem vê cara não vê coração. Realmente é muito bonito, como eu falei para vocês, a gente vê aquilo que a gente concebeu, tá materializado, né? Isso é muito legal. Mas também tem muita coisa que é difícil, né? Principalmente quando você se forma. Software é caro, a gente tem que ter investimento em máquina de computador, a gente tem que ter investimento físico, né? Mas tudo isso a gente vai conseguindo com o tempo.
E o recado que eu deixo também é, vamos supor, eu tive muita sorte, né? Graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram muito naquilo que eu queria fazer, mas também, uma dica que eu deixo, a faculdade é o mínimo, gente, é o mínimo, mínimo, mínimo. Então, você tem que se superar nesse mínimo. A sorte que eu dei muito grande na faculdade foi de ter tido um bom relacionamento e ter virado até amigo, futuramente padrinho de casamento do meu orientador de TCC, né? Logo que eu me formei, ele foi, posso dizer com certeza que ele foi o meu padrinho, né? Ele me ajudou a inserir no mercado. Ele falou, Vitor, tem essa sala aqui no meu escritório, fica aqui, começa aqui. Então, assim, se aproxima dos professores. O professor, ele é o primeiro contato que vocês vão ter no mercado de trabalho. Não faça só o mínimo da faculdade, sempre dê 200% daquilo do que a faculdade pediu. Essa é a recomendação que eu dou. Estude por fora, né? Estude design, veja referências, veja o Pinterest está aí hoje, a gente tem muita informação, né? Então, assim, busque sempre se inspirar. Eu, por exemplo, uma forma que eu gosto muito de me inspirar quando o projeto é ver filme. Né? Eu sou cinéfilo, então às vezes às vezes eu acabo não prestando atenção no que os personagens estão falando, mas eu começo a prestar atenção no ambiente, né? Teve até um filme que basicamente eu não lembro nada da história, mas eu lembro só dos ambientes, que é aquele Grande Hotel Budapeste. Todo canto eu ficava olhando, toda a cena do filme eu ficava olhando. Eu sei que foi indicado ao Oscar de cinematografia, sim. Não sei se ganhou. Eu não lembro, mas ele teve essa indicação. Um filme muito legal. Outra coisa, como eu falei, eu sou nerd, né? Acho que já deixei isso claro para vocês. Quando a gente fala de cinema, eu gosto sempre de analisar a ótica que eles contam, por exemplo, o Batman, por exemplo, Batman a gente já teve filme à torta e à direita, né? Aquele da década de 90, que era um pouco mais lúdico, que ele tinha aspectos do gótico, né? Que era dirigido pelo Tim Burton, que é um diretor que tem essa identidade muito forte. Aí você passa aí um hiato de 5 anos, vem um novo Batman, que é aquele do Christopher Nolan, que já tem uma visão mais do alto da cidade, né? Como aquele homem rico, mais tecnológico, que usa tecnologia. E aí você teve um agora recente que já é o mais urbano, que você vê a cidade suja, que você vê tudo isso. Então, tudo isso são elementos que me ajudam a me inspirar e até observar o que é que eles estão querendo contar, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem que ver o que é que a gente está querendo contar. A identidade do nosso cliente, né? Então, é a forma que a gente se expressa para contar essa realidade do nosso cliente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Foi incrível. Muito boa, adorei. Que seu trabalho continue trazendo acalento, aconchego e realizando muitos sonhos, né? Que muitas pessoas se conectem nos seus lares, nos seus projetos e que você cresça cada vez mais aí com o seu escritório, tá bom? Agradeço, pessoal. Foi um prazer o convite. E você aí de casa, que acabou de assistir esse episódio, por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo que está incrível, essa entrevista vai chegar em mais pessoas. E a gente aproveita e agradece mais uma vez aos patrocinadores, às marcas que estão aqui com a gente, fazendo o possível para que esse programa aconteça. Com certeza. Um beijo e até semana que vem.